Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Dúvidas, críticas, sugestões? Mande um e-mail para a gente, mundi.mundianimal@tvmundi.com.br. Hoje o assunto é muito interessante. Cuidar de si para cuidar do outro. Ao meu lado, Gleice de Oliveira, publicitária formada pela Universidade de São Paulo, especialista em semiótica, mestre em envelhecimento, consultora, professora, coaching e palestrante na área de gestão em saúde. Olá, Gleice, como vai? Oi, tudo bem? Gleice, cuidar de si para cuidar do outro. Exato. Como é que o médico pode cuidar do paciente se ele não se cuida? Como o veterinário pode cuidar de um animal se ele também não se cuida? É uma questão delicada, porque assim, a gente acredita que basta estudar, sair da universidade, continuar estudando, fazer sua pós, né? O médico, veterinário, investe muito em conhecimento, em atualização, e aí a gente vai fazer um estudo, o meu estudo de mestrado foi como esses profissionais estão se preparando para envelhecer, e descobre que estão trabalhando quase 12 horas por dia, né, que estão com alto nível de insatisfação pessoal, que não tem tempo para nada. E aí a gente vê um profissional que não está bem consigo mesmo, que não está bem fisicamente, altos níveis de depressão que a gente tem na área, com certeza, né, de estresse altíssimo, até riscos cardíacos são bem altos nesses profissionais, trabalhando assim, um montão de horas por dia. Imagina como é que vai conseguir ter cabeça para atender. Então, a gente acaba entrando num automático, e aí não ouve o que o paciente vem dizer, acaba achando que tudo é igual, né, que já sabe o que vai acontecer, que tem que agilizar aquela consulta, e a gente acaba não tendo mais nem ouvido, nem paciência para explicar, para entender o motivo que está gerando aquilo, que está por trás daquele efeito, né, de procurar uma causa, fica tudo muito automatizado. Entendi. Que loucura, né? Na verdade, a gente só pode atender esse paciente bem, no caso do veterinário, o cliente e também o paciente, porque o dono do cachorro é o cliente e o cachorro é o paciente, se a gente estiver bem. Ou seja, a gente investe tanto em conhecimento, no entanto, acaba fazendo um trabalho de uma qualidade inferior por conta da gente não estar bem. Exatamente. E não é proposital. Eu tenho certeza que todo veterinário quer atender muito bem o seu cliente, o seu paciente, não tenho a mínima dúvida disso. Mas como qualquer trabalhador, quando você não está bem, seu rendimento cai. Sua paciência, seu entusiasmo, sua vontade de fazer aquilo acaba diminuindo, né? Mas isso tem motivo para acontecer, não é à toa. Antes, o profissional, ele era mais valorizado, ele era melhor recompensado. Hoje, ele tem que trabalhar muito para conseguir o rendimento que ele precisa para o seu sustento, para manter o seu padrão de vida. Quando a gente pensa, então, em aposentadoria, dá desespero, né? Porque esse profissional, ele depende do dia dele. Se ele resolver tirar férias, como todo mundo tira, chegou meus 30 dias de férias, além dele não ganhar, ele continua pagando, porque o consultório dele está aberto, né? Ele tem funcionário. Então, assim, ele realmente vive dependente ali do atendimento dele. Antes, o cliente, ele era fiel ao profissional, era o médico da família, era o veterinário da região, do bairro. Hoje não, hoje muda-se, né? Antes tinha um veterinário para atender o bairro, hoje você tem um a cada esquina, às vezes na mesma esquina tem dois. Então, o mercado mudou, a situação que o profissional está inserida mudou. Antes, fazer uma especialização, o profissional que era especialista, era um profissional especial. Hoje o profissional tem 3, 4, 5 especialização, tem mestrado, tem doutorado e continua ganhando a mesma coisa que o outro que acabou de sair da universidade. Então, o mercado realmente está muito complicado. É o que faz o profissional ter que se virar tanto aí para conseguir manter o rendimento dele. Gleice, com relação aos veterinários específicos, que é um dos focos do teu trabalho, você atende todos os profissionais da área de saúde, inclusive os veterinários. Quais são os principais problemas que você vê que esse profissional enfrenta no dia a dia profissional dele? Eu acho que o primeiro problema é a autoestima. Quando eu dou uma palestra falando como está o mercado, chega no final da palestra, o profissional chega em mim e fala assim, que bom eu ouvir isso, eu sei que não sou só eu.
Então, o profissional acha que essa vivência que ele está passando, de dificuldade de ter paciente, de não ganhar tão bem, dessa correria, é porque ele não é capaz, é porque ele não é um bom profissional. Então, começa por aí. Quando a pessoa, né, sente esse problema na pele, ela começa a ficar desesperada, porque ela foi preparada na universidade para ser um ótimo veterinário. Ela não foi preparada para ser um dono de clínica. Então, ele é um ótimo veterinário, só que ele não sabe contratar, não sabe treinar, não sabe cobrar, não sabe como trazer cliente novo, não sabe fidelizar, mas ele sabe atender muito bem o animalzinho. E acho que esse é o maior problema. Ele é trabalhado para ser um veterinário, só que, na verdade, ele é um empresário. É um microempresário, mas ele tem um negócio próprio dele. Né? Quando não tem um negócio, às vezes ele tem uma carreira de trabalhar em vários outros negócios, mas a maioria tem o seu próprio negócio. Então, a dificuldade de administrar esse negócio, de saber quanto cobrar, né, de saber gerir, vocês têm que saber gerir um estoque, trabalham com medicamentos, com produtos, tem que saber manter um profissional, contrata uma secretária, treina, tem que saber montar um processo de atendimento. Então, são várias coisas que necessitam de conhecimento em gestão. E é aí que o profissional se perde e acaba se desmotivando, porque ele diz, não vou para frente. O outro que não é tão bom tem mais paciente que eu, né? Normalmente esse outro que não é tão bom, ele se divulga muito melhor. A gente até brinca, né? Quem é ruim faz barulho pra caramba, porque é o único jeito de atrair, porque não tem o boca a boca, né? Então ele faz barulho pra caramba. Agora quem é bom é tímido, fica quieto, fica escondido, ninguém encontra. Eu brinco que tem uma frase assim, hoje se você não está no Google, você não existe. E a maioria não está. Né? A maioria não tem um site, a maioria não tem um blog, a maioria, se você procurar, você nunca vai encontrar esse profissional. E às vezes ele está do teu lado. Tem profissional que tem medo até de pôr uma placa na porta, né? Por causa da insegurança, da violência e tal. Mas não tem como ser encontrado. Hoje as pessoas procuram no Google. Eu vejo a placa, mas eu entro na internet para saber quem é o profissional, como é que é a clínica por dentro, o que eu vou encontrar, quanto custa. Então é importantíssimo aparecer. O que os clientes valorizam num profissional? Pode ser o veterinário, pode ser qualquer outro profissional da área de saúde. O que o cliente busca? A gente tem uma pesquisa, né, de como o cliente procura um profissional de saúde. Antes era pela indicação. Sem dúvida nenhuma, a indicação era o nível mais alto. Hoje, mesmo a indicação sendo importantíssima, fundamental, você me indica, eu passo na frente, ou eu olho na internet, porque ninguém mais entra num lugar sem saber o que vai encontrar lá dentro. Então, a aparência física do lugar, ela é muito importante. O doutor que está lá atendendo, que está dentro do seu consultório, ele pode ser expert, ele pode ser muito especialista em alguma área. Mas eu passo e a frente do consultório está pichada. Ele não tem nada a ver com isso. Aconteceu, o moleque passou e pichou à noite. Eu já olho e tenho aquela sensação, não é possível, um profissional bom não ia trabalhar num lugar desse. Né? Eu entro e o sofá está rasgadinho, a parede tem marquinha de infiltração. Tudo isso vai montando na cabeça do cliente pistas de quanto você é bom, de quanto pagar pelo seu serviço. Quando me perguntam assim, tem que ter TV na recepção? Eu falo, só se for uma de plasma, legal. Porque se for para ter uma TV antiga que você trouxe da tua casa, não tenha, porque isso vai depor contra, vai falar, esse profissional é desatualizado. A pessoa não vai pensar que a sua TV é desatualizada, ela vai pensar que você é desatualizado. Né? Então, são pistas que o cliente tem hoje para escolher aonde ele vai se tratar. Quando você não tem opção, é uma coisa. Agora, quando você tem opção, a aparência física, nossa, faz muita, muita diferença. E hoje o que não falta é opção. É opção. São muitas opções que você tem, então você vai baseado em outros critérios. Vamos supor que você diga assim para o cliente, olha, o seu animalzinho precisa fazer uma cirurgia eletiva, que não seja uma cirurgia de emergência, tá? Aí você pega e coloca lá no seu receituário ou atrás do seu cartãozinho. A cirurgia fica, sei lá, R$ 1.500. Anota lá, põe o nome da cirurgia e dá para o cliente. Aí a dona do animalzinho chega em casa e fala para o marido, olha, levei a minha animalzinha lá no veterinário e ela tem que fazer uma cirurgia e custa R$ 1.500. A primeira coisa que o marido vai falar é, você já foi em outro lugar ver? Você tem certeza que é tudo isso? Não, com esse preço dá para a gente viajar para não sei aonde, dá para comprar TV, dá para comprar o celular. Porque o concorrente da saúde não é o outro veterinário, né? O concorrente da saúde é a agência de viagem, é
a Casas Bahia, né? Todos os outros, tudo o que ele pode comprar com aquele valor. Aí essa pessoa vai ter que ir em outro veterinário, mesmo que ela te amou. Você gastou meia hora explicando para ela o que seria, o porquê que você faz aquilo tão bem, seus diferenciais, ela vai em outro. No outro que ela foi, ela sai de lá com uma pasta, com uma apresentação do que é a clínica, mostrando o centro cirúrgico, explicando os equipamentos que tem, com uma baita descrição de pré-operatório, de pós-operatório, e ela chega em casa, pode até ser mais caro que o seu. A pessoa que pegou o seu cartãozinho rabiscado atrás e o outro que pegou a pasta, de um cara que nem especialização tem, vai escolher da pasta. Porque na cabeça de quem está em casa, aquilo é muito melhor do que o profissional que escreve atrás do cartãozinho, que é um profissional desatualizado. E muitas vezes independente da formação desse profissional. A formação é o que menos importa nessa hora. Infelizmente. Porque entre a sua formação e um material que me diz a quantidade de equipamento, de tecnologia, de preparo, isso é mais alto hoje do que a formação. Na cabeça do cliente, sua formação é obrigatória. Entendi. Se você vai fazer uma cirurgia, você tem que ser bom nisso. Quando você vai no dentista, você não imagina que ele não seja bom para fazer a sua cirurgia. Né? Então, na cabeça do cliente... Esse é o mínimo. É o mínimo. Perfeito. Pessoal, assunto interessantíssimo. Nós vamos conversar novamente no segundo bloco com a Gleice. Inclusive, já adianto a primeira pergunta, ela é especialista em semiótica. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é essa ciência e como ela pode atuar no nosso dia a dia, tá bom? Nós vamos no intervalo para um intervalo comercial e voltamos já já.